Será que é possível saber exatamente como será a nossa vida na eternidade? Saudações, povo de Deus, mais um vídeo aqui em nosso canal e hoje vamos falar sobre a eternidade. Ao longo da vida, seja por influência da cultura, dos filmes e até da própria igreja, nós colecionamos ideias erradas sobre a eternidade. Na maioria das vezes, imaginamos a eternidade apenas como um lugar de descanso e, consequentemente, sem muita coisa para fazer. Mas será que este é o conceito bíblico sobre eternidade? Será que o homem já conseguiu retratar, pelo menos de forma aproximada, aquilo que nos espera depois da morte? Só que antes, não se esqueça de curtir esse vídeo, deixar o seu comentário e também compartilhar para que venhamos alcançar mais vidas. Bora lá! E a razão pela qual nós podemos refletir sobre a vida eterna de forma segura é que através de Jesus Cristo, algo que estava oculto aos homens foi revelado. E hoje, pela ação do Espírito Santo, é possível olhar para as Escrituras Sagradas e compreender essa revelação. Jesus Cristo não só anunciou o reino dos céus através da profecia e parábolas, como ele mesmo se tornou a maior revelação bíblica sobre a eternidade. Por meio da sua ressurreição, nós podemos conhecer melhor como será nosso corpo, o nosso entendimento e os nossos sentimentos no reino dos céus. A Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Jesus Cristo e que, assim como Ele, também teremos nosso corpo glorificado. Ou seja, um corpo que não se cansa, não sente dor, não envelhece e não morre. Sendo assim, esse nosso corpo pode assumir características humanas sem ser limitada por elas. Jesus se manifestou em diferentes formas após a sua ressurreição. Às vezes sendo reconhecido, às vezes não. Jesus simplesmente desapareceu da presença dos discípulos e, pouco tempo depois, apareceu dentro de uma sala que estava com as portas trancadas. Jesus também comeu e bebeu com os discípulos depois que ressuscitou dentre os mortos. Resumindo, assim como Jesus, teremos um corpo que não é sujeito ao tempo, pois não se desgasta e nem envelhece. Dá para se imaginar como será um corpo assim? E o que a palavra de Deus diz sobre o nosso nível de conhecimento e de consciência na eternidade? Será que reconheceremos uns aos outros? Bom, apesar dela dizer em Isaías que não haverá lembrança das coisas passadas e nem memória delas, o contexto indica que se trata de angústia, tristezas e sofrimentos, e não de tudo que foi construído em nossa memória. Afinal, pelo que a Bíblia diz e pelo que observamos em Jesus, seremos perfeitamente em unidade com Deus, mas continuaremos possuindo uma personalidade, uma identidade própria, tendo plena consciência de quem somos e de quem são as outras pessoas. Um exemplo disso é a história do rico e Lázaro. O rico, mesmo depois da morte, lembrou de seus familiares e rogou por misericórdia a eles. E o mais impressionante é que a Bíblia diz que nós conheceremos plenamente como somos plenamente conhecidos. Dá para imaginar que nível de entendimento nós estamos falando? Mas, e quanto ao nosso sentimento? Será que teremos vontades, desejos e emoções na eternidade? Bem, se a Bíblia descreveu o céu como um lugar de prazer e alegria eterna, é óbvio que sim. Aliás, aqui nós cansamos da rotina e enjoamos das coisas, mas na eternidade não existe nada disso. É como experimentar algo novo e bom todo momento. Não há nada que nós possamos vivenciar aqui na Terra que seja superior ou chegue até mesmo perto do que haverá na eternidade. Pense no maior prazer que você já experimentou na vida, seja através do dinheiro, do sexo ou das drogas. Pense em quanto tempo durou essa emoção. Talvez um dia, um minuto, sei lá, uma hora, não sei. O reino dos céus é como desfrutar de uma sensação infinitamente superior, sem intervalo, por toda a eternidade. Aleluia!
Agora, algo que com certeza vai nos surpreender de forma absurda será o que iremos fazer na eternidade. Mas, pensando nisso, será que teremos as mesmas capacidades na vida eterna? Desempenhando as mesmas funções e tendo as mesmas responsabilidades? Bom, de acordo com a Bíblia, a resposta é não. Jesus disse que retribuirá a cada um de acordo com o que fez. E haverá aquele que será considerado grande no reino dos céus, que alguns irão assumir responsabilidades maiores que outros. E, por fim, nos ensinou que boas obras aqui acumulam tesouros na eternidade. A Bíblia chama isso de galardão. A palavra grega pode ser traduzida como valor pago pelo trabalho, salário ou recompensa. A salvação é pela graça, independente das obras, mas o galardão será fruto do nosso trabalho para o reino. Nós seremos recompensados pela realização das obras que Deus preparou para cada um de nós. O galardão pode tanto estar relacionado ao que Deus irá compartilhar de sua própria natureza, quanto à posição de autoridade e responsabilidade sobre aquilo que ele criou e ainda irá criar no universo. E, ao contrário do que você possa pensar, não haverá nenhum sentimento de inveja por aquilo que os outros receberão, ou até mesmo de tristeza por causa daquele que não serão salvos. E a razão disso é que estaremos plenamente satisfeitos ao ver que Deus foi perfeitamente justo. Apesar das possibilidades parecerem incríveis e extraordinárias, é preciso que fique bem claro de que ainda assim estamos imaginando algo infinitamente inferior ao que de fato iremos encontrar na eternidade. Que tipo de renúncia seria grande demais quando temos certeza e prova daquilo que nos espera? É possível continuar vivendo no pecado sabendo que ele nos mantém longe de tudo isso? Afinal, assim como existe a eternidade com Deus, também existe a eternidade sem Deus, também conhecida como segunda morte ou condenação eterna, ou inferno, como comumente conhecemos. Quando nos arrependemos dos pecados e entregamos nossa vida a Jesus Cristo, nós somos perdoados por Deus, purificados do nosso pecado e nós nos tornamos herdeiros da vida eterna no reino dos céus. Agora, muito como será nossa vida na eternidade depende do que iremos fazer a partir de hoje. Ficamos por aqui e se você gostou do vídeo, não se esquece de dar o seu like, compartilhar nas redes sociais e também se inscrever em nosso canal. Deus abençoe você e até a próxima.